CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2024. Uma sexta-feira ainda naquele ritmo, né, de feriado. A fase de grupos da Copa Libertadores, na primeira colocação do grupo, porém não conseguiu o principal objetivo, que era ficar em primeiro lugar, entre os primeiros, entre os melhores classificados da Copa Libertadores. E claro, a preparação de Ponte Preta, Guarani, o Guarani só na outra semana, então um final de semana aí de treinamentos, a retomada do Brasileirão, Corinthians em campo, São Paulo em campo e o próprio Palmeiras em campo. O Santos na Série B só na segunda-feira. Então vamos lá, Liga dos Campeões, o Real Madrid está na cidade da sua 18ª final de Liga. 18ª final de Liga. A delegação do Clube Merengue chegou na tarde de ontem em Londres. Antônio Lupe, bom dia, uma boa sexta-feira para você. E a Macaca Lupe tem desafio diante do CRB domingo às 4 da tarde no Majestoso. A estreia do técnico Nelsinho Batista. Bom dia para você, Carlão, e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. É uma atração a mais para o torcedor da Ponte ir até o estádio Moisés Lucarelli. E claro, torcer para a reabilitação da Ponte contra o CRB. E se engana quem acha que vai ser uma parada tranquila. O CRB está na decisão da Copa do Nordeste. E até por conta disso, pode até vir com um time misto para enfrentar a Ponte Preta, que não vai contar com o atacante Dodô, que foi expulso na derrota para o Ituano. Por outro lado, Matheus Regis volta a ficar à disposição. Daqui a pouco, Nelsinho Batista fala sobre as oportunidades que ele deve dar para todos os atletas que estão inscritos na Série B. Tá certo, é a Macaca precisando da vitória, hein? A Ponte está trocando mensagens com a zona do rebaixamento e isso não é legal. E claro, boa sorte aí ao técnico Nelsinho Batista na retomada, no retorno dele à Ponte Preta depois de 17 anos. A seleção brasileira realizou na tarde de ontem o primeiro treino em Orlando, na Flórida, onde se prepara para amistosos contra México e Estados Unidos e também, lógico, a Copa América. Com os atletas desgastados após a viagem, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho leve com bola. A atividade contou com a presença de 17 dos 26 convocados. Já, Bruno Faria traz tudo sobre o empate do Palmeiras com o São Lourenço. Abel Ferreira disse que ficou um gosto de frustração neste tropeço no Allianz Parque. Endrick também falou na despedida no último jogo dele com a camisa do Palmeiras antes de se apresentar ao Real Madrid. Porém, tem seleção brasileira, tem Copa América para o menino do Verdão. E Cavani, o atacante de 37 anos, anunciou a aposentadoria da seleção do Uruguai. Em post nos seus perfis nas redes sociais, o ex-PSG e Manchester United comunicou que não irá mais jogar pela Celeste. Ele é o terceiro jogador com mais partidas com a camisa da equipe na história. O último jogo de Cavani pelo Uruguai foi na Copa do Catar, na vitória por 2-0 contra a Gana, na última rodada da fase de grupos. Vamos falar da Sul-Americana, 2 times brasileiros em campo ontem pela rodada final da Sul-Americana, né, da fase de grupos. O Atlético Paranaense jogava em casa para tentar garantir a primeira colocação geral na fase de grupos. Porém, o Furacão foi surpreendido pelo modesto Ameliano do Paraguai e acabou derrotado por 1-0. Com o resultado, o time do técnico Cuca não só não chegou ao primeiro lugar geral, como ainda caiu para segundo lugar do grupo E e agora tem que disputar um play-off contra um dos terceiros colocados
de um dos grupos da Libertadores para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Já o Cruzeiro fez o papel de casa e venceu a Universidade Católica do Equador por 1-0 com gol de Rafa Silva. A Raposa garantiu a liderança do Grupo B e já está nas oitavas de final, viu, Carlão? Que vacilo do Furacão. Que vacilo do Furacão. O próprio técnico Cuca disse, foi um nocaute, mas imperdoável, né? A reta final do Atlético nesta fase de grupos da Sul-Americana foi lamentável. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp. Você vai ter o prazer de falar com Antônio Lupi pelo 19 991869070 991869070. O CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, o homem aqui do complexo que recebeu a primeira notícia que Nelsinho Batista era o técnico da Ponte Preta. Sabe por quê? Porque ele é TC10. Grande Valmirzinho! E o homem das carrapetas, o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14. Na volta, Antônio Lupi deve ter alguma... Tem uma informação sobre Valmir Tem Bortoleto. uma informação sobre Valmir Bortoleto. Então vamos lá, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre os nossos clubes aqui de Campinas, os grandes da capital e a final da Champions, às 4h amanhã, em Wembley. O Brasileirão está de volta na CBN. O Timão entra em campo em casa para um duelo de alvinegros. Corinthians, Botafogo. Às 9h, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18, sexta-feira de feriadão. Thaís Azevedo, ruas, avenidas, estradas aqui da região de Campinas. Bom dia, Thaís!
Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região central tem uma lentidão ali na Avenida Orozimbo Maia, da Rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da direita, sentido centro, e também pela pista da esquerda, na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, o trânsito fluindo bem. A Rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva perde tempo pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado. A Avenida Campos Sales tem alguns pontos de lentidão, mas no geral o motorista segue sem dificuldades. Quem segue pela Moraes Salles, trânsito fluindo bem, sentido Nova Campinas. No sentido oposto, tem excesso de veículos somente na saída do viaduto Laurão. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Tá precisando de uma mãozinha para comprar seu imóvel dos sonhos? Faça como o Caio Ribeiro. Conte com a tradição de mais de 35 anos do consórcio Embracon. Toque de Ouro, com André Heller. 11h19. André, bom dia. O nosso Toque de Ouro nesta sexta-feira de muito frio, de muito vento, mais uma sexta-feira com muitos assuntos sobre o voleibol. André, bom dia, prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Carlão, e todos que estão nos acompanhando. Realmente um friozinho com estilo gaúcho aqui em Campinas, mas é muito bem-vindo. Tá certo. André, como é que tá a família por lá? Minha família está muito bem, obviamente impactada indiretamente por tudo que vem acontecendo. Minhas irmãs são professoras, vêm trabalhando como voluntárias e também fazendo um movimento para arrecadação de doações, o que tem acontecido de maneira muito eficiente. Aliás, é um movimento muito bonito que está acontecendo por lá em meio à tragédia. A minha mãe, foi ótima pergunta, a minha mãe nos surpreendendo, como sempre, no auge dos seus 83 anos, abriu o seu pequeno apartamento e acolheu duas famílias que perderam as suas casas. Então, minha mãe está acolhendo, está recebendo duas famílias que tiveram as suas casas cobertas pela água, e isso vem acontecendo, e é um movimento em meio à tragédia. Obviamente estamos todos muito tristes, mas também é um movimento que minha mãe, de novo, a dona Marta Heller, com 83 anos, né, com bastante fragilidade física, mas do alto da sua sabedoria, do seu amor, e ela fala isso, né, que ela faz isso por amor, recebe duas famílias que tiveram suas casas cobertas pela água e estão sofrendo bastante com tudo isso que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Boa, André, um beijão para dona Marta, um beijão para a família Heller. O André, falar um pouquinho da VNL, da Liga das Nações. Eu quero que você fizesse uma avaliação do Brasil masculino aqui na primeira fase no Rio de Janeiro, um jogo tumultuado contra a Itália, né? Principalmente no tie-break, a maneira como o jogo se decidiu em favor dos italianos, e também já pode emendar as meninas, né? Com um aproveitamento fantástico de 100%, ontem algum susto contra a Holanda, mas o Brasil vai bem, obrigado, pelo menos as mulheres, e o masculino ainda naquele processo de reestruturação, né, André? Exatamente, Carlão. De maneira geral, considerando os dois naipes, nós temos a condição muito privilegiada de as duas seleções, tanto masculina quanto feminina, já estarem classificadas para os Jogos Olímpicos. Então, tanto o Bernardo quanto o José Roberto Guimarães, na minha visão, estão aproveitando para calibrar o time e também pensar quais são os 12, ou melhor dizendo, 13 atletas que irão para os Jogos Olímpicos. Eles ainda não têm essa data, aliás, não precisaram definir esses atletas, a lista desses atletas. Então, o que está acontecendo é uma espécie de um laboratório, porque, de fato, na cabeça dos líderes, dos técnicos, das comissões técnicas, eles vão escolher os 12 atletas que se encaixam, se enquadram melhor no que eles pretendem para os Jogos Olímpicos. De um lado, a equipe feminina com uma campanha ótima, brilhante, 100%, vem tomando alguns sustos, mas esses sustos, quem trabalha com esporte na prática sabe que esses sustos
fazem parte da rotina de qualquer equipe esportiva. No vôlei, sobretudo, isso acontece de um set para o outro, de um ponto para o outro. Por outro lado, a equipe masculina apresentando ainda algumas dificuldades que são muito naturais para um início de temporada. Se a gente for considerar a história da seleção brasileira lá, desde a época que a VNL não chamava VNL, na verdade chamava World League, ou Liga Mundial, sempre foi assim. O vôlei, Carlão, é um esporte que precisa de muito treino para fazer com que uma equipe apresente o seu melhor desempenho. O Brasil ainda está nessa fase de construção de desempenho. Eu tenho informações que eles estão trabalhando muito forte na parte física, porque a prioridade é realmente chegar na melhor condição a partir do dia 26 de julho, quando começam os Jogos Olímpicos. Então, o Bernardo, de novo, está usando essa fase da Liga Mundial, na minha visão, como laboratório para testar alguns atletas, para observar alguns atletas, ao mesmo tempo que eles continuam, como sempre, trabalhando muito forte fisicamente e tecnicamente para chegarem na melhor condição para as Olimpíadas. Tá certo. Antônio Lupe. Sou eu, Carlão de Freitas, para dar um bom dia para o nosso campeão olímpico, André Heller. André, ainda nesta esteira que o Carlão acabou comentando e a sua resposta em cima de seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, hoje você coloca o Brasil em qual prateleira em busca de uma medalha olímpica? Seja de bronze, de prata ou de ouro. O Brasil, tanto no masculino quanto feminino, tem condições de conquistar medalhas em Paris? Bom dia. Bom dia, Lupe. Ótima pergunta necessária. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, tanto no feminino quanto no masculino, briga por qualquer medalha, ou seja, pode brigar pela de bronze, pela de prata e também pela de ouro, sem dúvida nenhuma. Porém, essa história será construída, ou melhor dizendo, essa medalha começará a ser construída a partir do primeiro jogo dos Jogos Olímpicos. Hoje, nós temos do lado do masculino uma quantidade de adversários gigantesca. Na minha opinião, nunca houve uma equivalência de forças tão grande quanto há hoje no masculino. Nós temos aí 8 equipes que brigam por medalhas, sem dúvida nenhuma. O feminino, a quantidade diminui um pouquinho, eu arriscaria 5, 6 equipes, mas igualmente o equilíbrio de forças é gigantesco. O fato é que o desafio, tanto da seleção feminina quanto da masculina, é gigantesco, é enorme e vai depender do trabalho que está sendo feito agora, durante esse período de preparação, e aqui não há dúvida, o trabalho da comissão técnica, liderada pelo Zé Roberto, e da comissão técnica liderada pelo Bernardo, é sempre de muita excelência. Ambas as seleções contam com atletas muito capacitados tecnicamente, fisicamente e taticamente. Agora, a história dessas medalhas começará de fato, e aqui não é que eu estou em cima do muro, porque eu sei o que acontece quando se entra numa Vila Olímpica. Eu vi leões virarem gatinhos e gatinhos virarem nos Jogos Olímpicos. Então, depende muito do primeiro jogo, do primeiro dia que a história começará a ser construída lá em Paris. Ô André, só mais uma para finalizar da minha parte, saindo de seleção brasileira e voltando aqui para o nosso quintal, para o vôlei Renata, que tem feito, pelo menos na minha opinião, uma movimentação interessantíssima a respeito de contratações. Anunciou na última terça-feira, né, o ponteiro Matheus Celestino, que estava no Guarulhos, né, bom jogador, além do Bruninho e também do central Judson. Pelo que você tem acompanhado da movimentação das equipes, eu dei uma rápida passada aqui nas notícias, vi que o Suzano também tem feito uma boa movimentação aí nessa intertemporada, mas na tua opinião, o Renata, pelas renovações e contratações, é quem deixa uma expectativa maior a respeito de Campeonato Paulista e também de Superliga 24-25? Sim, a expectativa é alta, né?
Não se pode comparar uma temporada com a outra, porém, tomemos como exemplo a temporada passada, né? Tivemos um Campeonato Paulista ruim, uma fase classificatória ruim, quase ali que não nos classificamos, no final das contas disputamos uma final muito importante para o projeto. Então, sabemos que esse tipo de reviravolta acontece no ambiente esportivo e somos a prova viva de que de fato isso pode acontecer. Porém, na teoria, a equipe, por uma habilidade, e aqui nós temos que dar esse mérito à gestão do Vôlei Renata, que fica com a ESM, que é a empresa gestora, isso no nome do Fernando Maroni. Este ano nós, na teoria, estamos construindo uma equipe mais forte ainda do que a temporada anterior. Eu digo mais forte não só pela quantidade de atletas, pela qualidade dos atletas, mas são atletas que eu posso dizer que têm a condição de construir junto da comissão técnica, liderada pelo professor Horácio de Leu, que acabou renovando o contrato aqui com o Vôlei Renata por mais 2 anos, tem condições de construir uma equipe mais sólida, digamos assim, mais regular, capaz de ter uma gestão do desempenho de maneira mais eficiente. Afinal de contas, a gente sabe, vocês presenciaram isso, quem acompanha o Vôlei Renata e quem acompanha o vôlei de uma maneira geral, sabe que a história de uma equipe dentro de um campeonato quase que é uma montanha-russa. Obviamente, muito dificilmente nós vemos uma equipe, até nível mundial, começar o campeonato bem e permanecer assim até a fase final. É um eletrocardiograma, é uma montanha-russa, a questão é a gestão desse desempenho. O nosso plantel, os atletas contratados, assim como a comissão técnica, na teoria são profissionais que eu posso dizer assim, que têm uma capacidade muito grande de gestão desse desempenho, então a expectativa, sem dúvida nenhuma, é alta. Tá certo, André. 11h30, um prazer fazer essa resenha com você aqui no Toque de Ouro e na próxima semana a gente se encontra. Abraço, André. Bom fim de semana. Forte abraço para vocês. Se cuidem com esse friozinho, ele é traiçoeiro. E nos vemos semana que vem. Um abraço. Valeu, abraço. Esse foi o André no nosso Toque de Ouro, 11h30. E já vamos para o repórter CBN. Na volta, Antônio Lupe vai ler aqui a sua participação. E também Bruno Faria traz tudo sobre o empate do Palmeiras contra o São Lourenço. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. Cientistas brasileiros pediram esforços para lidar com as mudanças climáticas e pressionar as autoridades públicas a garantir assistência de saúde à população afetada pela nova conjuntura global. O grupo afirma que os extremos climáticos serão cada vez mais comuns em todo o mundo. As solicitações estão numa carta de representantes da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura a namorada do empresário encontrado morto no apartamento onde morava. Júlia Andrade Cartemol Pimenta é a principal suspeita. Os investigadores acreditam que a vítima tenha morrido depois de comer um bolo envenenado. Uma mulher foi presa acusada de envolvimento no crime. Um homem armado com uma faca atacou pessoas que acompanhavam um evento político na cidade de Mannheim, na Alemanha. Um conhecido ativista anti-islã ficou ferido. O grupo dele se preparava para promover um pequeno comício. O atentado aconteceu durante a transmissão de uma live. As imagens foram gravadas e colocadas nas redes sociais. O agressor foi baleado. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra às 1h30 da manhã de sábado pela Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães vai jogar contra a Itália. O time europeu está completo e em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris.
O Brasil ocupa a segunda posição do torneio com 17 pontos. A seleção venceu 6 jogos que disputou até agora. A liderança é da Polônia, que tem 18 pontos. A equipe polonesa perdeu menos sets que o time brasileiro. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34, é o CBN Esportes. Antônio Lupe, e a galera neste feriadão, neste friozinho? Será que o pessoal está conosco? Está dando atenção para estes pobres mortais, Antônio Vamos Lupe? ver agora. 19991869070. Ele sempre está conosco, seja onde estiver. Derivaldo Souza, o nosso atleta, o nosso corredor, que vai ter o desafio, hein? De colocar Marco Guarizo na corrida de rua. É o seu desafio, hein, Derivaldo? Torcedor do Palmeiras está lá no bairro Nova Campinas, realizando um trabalho, né, de jardinagem, mas sim, claro, com o ouvido ligado na CBN Campinas. Deixa eu mandar um abraço também pro Fábio, que tá aqui com a gente, torcedor do São Paulo, secou o Palmeiras ontem e falou, deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. O Palmeiras não terminou com a primeira colocação geral da Libertadores. O nosso grande amigo Edson também está aqui, falando que o Guarani vai se reabilitar contra o Mirassol na terça-feira. E também tem o Vinícius, que fala do Jardim Garcia. Ele está otimista com o Nelsinho Batista no comando técnico, mas alertou! Precisamos contratar. No caso, a Ponte Preta, que nós não contratamos. Não. Quem contrata é a diretoria. É a opinião do Vinícius lá do Jardim Garcia. A última, Carlão, desse primeiro giro. João, será que é ele? João? Não, não é ele. O João tá falando que o Palmeiras ontem deixou a desejar. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para a capital paulista com o Bruno Faria e depois eu quero uma opinião do Fábio Scheibe, que foi testemunho ocular do empate em 0-0 com o São Lourenço, porque o Palmeiras começa a preocupar. Não em termos de resultados, né? Mas o nível, até resultados também, passa por um momento, não instabilidade, mas um momento ali, né, que convivendo com alguns tropeços. Então vamos com o Bruno e depois eu quero ouvir Fábio Scheibe. O Palmeiras ficou no empate por 0-0 contra o São Lourenço no Allianz Parque na noite desta quinta-feira. Independentemente desse resultado, o Verdão termina com o primeiro lugar do Grupo F. Não consegue terminar com a melhor campanha na classificação geral, mas está entre os primeiros colocados. Importante para um Palmeiras que mais uma vez terá os confrontos nas próximas fases, sempre sendo decidido em casa. O técnico Abel Ferreira destacou que o confronto contra o clube argentino foi bastante complicado. Jogo difícil contra uma equipa que veio para não sofrer golos e conseguiu. Pena nós só termos na segunda parte 20 e qualquer coisa minutos para poder ter tempo útil de jogo. Acho que esse é que é o problema, né? Gostaria de ter mais tempo útil de jogo para poder furar uma linha tão baixa, mas não permitiram que isso acontecesse, mas também dar mérito ao adversário pela agressividade, quer no primeiro, quer no segundo tempo, pela forma como juntaram linhas. E nós, como disseste bem, olhando ao jogo todo, lembro-me só de uma bola de cabeça do Murilo e um cruzamento da esquerda em que a bola sobrou para o Veiga e o Estevão e pouco mais. Não fomos tão agressivos e tão agudos como possamos ser nos equilíbrios contra equipas que jogam em 5-4-1, mas baixas. A verdade é que o Palmeiras nos últimos anos os adversários respeitam muito o Palmeiras e, como te disse, acho que o adversário veio com uma intenção clara, conseguiu. Acho que a defesa deles foi superior ao nosso ataque, mas como te disse, acho que merecíamos ter mais tempo útil, mais tempo com bola para poder
para poder jogar, mas vocês podem me ajudar se me fizerem esse favor de especificar ao certo, já porque já não é a primeira vez que isto acontece, quanto tempo útil houve de jogo nesta segunda parte, e pelas minhas contas, pouco mais de 24 minutos, quando temos 45, mas pronto, não foi possível. Dar os parabéns ao adversário e à nossa equipa também. Ficamos com uma sensação de frustração. E a noite desta quinta-feira reservou também a despedida do jovem Endrick, de apenas 17 anos, mas que agora vai defender a seleção brasileira e depois vestir a camisa do Real Madrid da Espanha. Com apenas 17 anos, Endrick se despede do clube alviverde com 82 jogos. São 21 gols e 2 assistências. Será que num futuro, próximo ou não próximo, ele voltará a vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras? Endrick responde. Como eu falo, né? Eu não sei do dia de amanhã. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Eu não vou prometer que eu vou voltar, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Então, mas é um sonho meu voltar ao Palmeiras, poder reencontrá-los novamente. E, cara, fico muito feliz pelo carinho que a torcida tem por mim. Passaram raivas, passaram felicidades, gritaram comigo, foram campeões comigo, então fico muito feliz. E é isso, vamos ver o que vai acontecer agora no futuro. O Verdão que volta a campo no próximo domingo, 16h, no retorno do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma fora de casa, com transmissão ao vivo da CBN. De São Paulo, Bruno Faria. 11h39, Fábio Schaibe. E esse Verdão aí, o que está acontecendo, Fábio Schaibe? Você que percorre nos corredores do Allianz Parque? O Palmeiras não tem jogado muito bem nos últimos jogos, né, Carlão? Tem tido dificuldades. São 2 0-0 seguidos, né? Na semana passada contra o Botafogo de Ribeirão, que acabou com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E ontem, um jogo que o Palmeiras precisava ganhar, mas teve um adversário que também tinha objetivos, né? O São Lourenço precisava deste empate para se classificar, e a proposta do time argentino acabou dando resultado, né? Neutralizou o Palmeiras mais uma vez não contando com uma boa atuação do Veiga, que nesses últimos tempos tem sido muito abaixo do que já produziu no Palmeiras, está meio apagado. E ontem o técnico Abel Ferreira colocou pela primeira vez o trio de ouro, né, do Palmeiras, os 3 garotos, o Luiz Guilherme, o Endrick na despedida e o Estevão, mas o Palmeiras não conseguiu furar essa defesa argentina, que conseguiu, portanto, neutralizar e conseguiu esse ponto que assegurou a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na questão do Endrick, é um jogo muito emocionante para o garoto, né? A torcida fez um bonito papel, fez um mosaico pro atleta, e ele, mais uma vez, assim como foi Gabriel Jesus também, falou para a torcida não esquecer dele, que ele não vai esquecer do Palmeiras também, prometendo voltar no futuro, daqui a muito tempo, né? Porque tá indo tão cedo para a Europa, e mais para frente podendo voltar. Mas o Palmeiras tem que se cuidar. Agora tem esse jogo contra o Criciúma e depois mais 10 dias para o Abel Ferreira poder arrumar a equipe aí, que o Palmeiras não tem mostrado o futebol tão interessante que tinha tido nas temporadas passadas. Tá aí o Palmeiras vivendo, não é um momento de instabilidade, mas intranquilidade, né? Porque o nível de desempenho caiu um pouquinho, mas nada que o técnico Abel Ferreira não possa resolver, né? O Palmeiras tem Campeonato Brasileiro, tem domingo aí em Criciúma, jogo difícil, mas o Palmeiras tem totais condições de restabelecer o bom futebol. 11h42. Tem participação? Tem participação. Lógico, tem participação. Você pediu? Eles mandaram. Vamos aqui, ó. Bom dia, Carlão, Lupe e Fábio Schaibe. Meu sobrenome não é Dias, mas também acompanho a CBN todos os dias. Boa. Especialmente os programas de esporte. Também estou de plantão aqui no hospital. Olha, ela está trabalhando, no caso, né? Sim. É a Regina que mandou mensagem pra Regina. gente. Ô, Regina, muito obrigado pela audiência. Melhoras aí para todos que estão no hospital, que estão aí internados, né? E para o pessoal que está trabalhando também, que tenham um excelente trabalho. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. Quem mandou a participação foi o Celso. Grande Celção. Celso, ele está falando da cidade de Sumaré e disse o seguinte: o Palmeiras sem Endrick vai ser um time, abre aspas, normal.
O Palmeiras é um time muito competitivo, né? Claro que o Endrick vai fazer falta porque é um jogador diferenciado, mas eu não acredito ainda que o Palmeiras vai disputar para chegar. E outra, terceira colocação, né? Não foi nada de ruim. Não. Ontem eu não tive a oportunidade de assistir o jogo do Palmeiras, porque passou num canal que eu não tenho acesso. Sim. Ouvi alguns momentos pela CBN, que aliás transmitiu o jogo na íntegra, completo. Mas eu assisti um pouquinho do Atlético Paranaense contra vacilo, quem que é o cara. adversário mesmo? Agora do Paraguai? Ameliano. Cara, Ameliano. e tem um amigo nosso que estava ontem no Allianz, que inclusive passou aqui na redação rapidamente, disse o seguinte: como os jogadores do Ameliano fizeram cera, do São Lourenço também, né? Do São Lourenço Cara, também. é insuportável. O goleiro do Ameliano, Sim. pra fazer quantos segundos pode ficar? 6, né? 6, né? É. 6. Ele deve ter ficado uns 20 pra colocar a bola em jogo. E o árbitro, ó, deu 5, 6. Cara, a arbitragem de Comebol, ela é horrorosa e ela é conivente com esse tipo de O situação. Atlético não jogou nada ontem, tá? Sim, Mas sim. a cera, quando os paraguaios estavam na frente do placar, ela foi determinante. Não, a pra bola não vitória. rola, o jogo é picado, é insuportável. Pro time que está buscando o resultado, é insuportável. 11 horas e 44 minutos, tem mais um breakzinho? Então vamos de um break, aí na volta, tudo sobre o fim de semana do Guarani, de treinamento, né? Uma vez que enfrenta o Mirassol apenas na próxima O semana. torcedor do Guarani está de folga no final de semana. Nossa, cara, infelizmente essa é a sensação pro torcedor campineiro, né? Quando não tem jogo, é um momento de tranquilidade. Tá bom. E a Macaca, domingo, recebe o CRB. O Brasileirão está de volta na CBN. O Timão entra em campo em casa para um duelo de alvinegros. Corinthians, Botafogo. Às 9 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol no CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 47 minutos. Agora vamos falar de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Antônio Lupe, vamos com o Bugrão, vai. Vamos. O Bugrão descansando na tabela. Descansando não. É, porque vai trabalhar demais. Aliás, quando tem treino, trabalha mais do que o jogo, né? Aí depois o pessoal vem aqui mandar carta de repúdio em relação ao apresentador do programa, que a gente tá treinando, Carlão. Tá treinando, trabalhando. O Guarani, ele não joga no final de semana, é um final de semana sem jogo. Mas na terça-feira aí
chicote estrala. Estrala. E vai estralar, porque lá em Mirassol... Difícil, hein? E Difícil. o Mirassol vem de derrota, perdeu pro Amazonas, 1 a né? 0. Mesmo jogando fora de casa, mas o Amazonas é um time, é um candidato ali da parte de baixo da tabela, pelo que tudo se desenha, mas a gente está ainda no início da competição. Sem dúvida. E o Mirassol vai precisar se reabilitar jogando em casa e o Guarani precisa da vitória, mesmo jogando fora de casa, para aliviar a tensão no estádio Brinco de Ouro da Princesa e principalmente para sair da zona do rebaixamento. Diferente do que você disse, é semana de muito trabalho para o técnico Júnior Rocha. Primeiro, ele está tentando ali passar tranquilidade, colocar algo diferente em relação a esse elenco, para que o Guarani possa, primeiro, apresentar um futebol melhor, porque nas 2 últimas partidas em casa, foi desesperador o que o torcedor viu contra América e Paysandu. E é claro que tem a situação dos atletas que estão no departamento médico. 2 boas notícias. Lucas Adel e o Bruno Oliveira estão participando das atividades. E dependendo, se não tiver nenhum problema até momentos antes da partida ou até momentos antes da viagem da delegação para Mirassol, estão à disposição. O Chay e o Heitor, eles serão avaliados ainda até o momento da viagem para a cidade de Mirassol. Já o Dantas, esse ainda segue fora, não tem nem previsão de retorno para reforçar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem falou durante essa semana foi o zagueiro Douglas Bacelar, que é um dos mais experientes do elenco. Ele falou sobre essa semana de preparação e a reação imediata do Guarani na Série B. Todo mundo sabe que o momento realmente não é o melhor. Se criou uma expectativa muito grande, principalmente por nós termos esses 2 jogos em casa, que infelizmente nós não conseguimos as vitórias que nós precisávamos aí para, primeiramente, sair dessa parte de trás aí do Z4, que é algo que incomoda muito a nossa equipe. Acho que o tamanho do Guarani, o peso da camisa, o time não merece estar até nessa colocação. Então eram jogos fundamentais, mas que infelizmente nós não conseguimos as vitórias. O momento é difícil, né? Mas nós temos que nos mobilizar. Vamos ter uma partida dificílima contra uma grande equipe, que é o Mirassol, mas nós temos que recuperar esses pontos que nós não conseguimos aqui em casa. A verdade é essa. Não conseguimos fazer o dever de casa, agora nós temos que buscar esses pontos perdidos fora. Não tem outra possibilidade, né? Então, nós sabemos que para melhorar essa situação é só com vitória e nós temos que conseguir isso o mais rápido possível. Carlão, é o seguinte, o Guarani treina hoje, amanhã, domingo. A viagem para Mirassol está programada no início da tarde de segunda-feira. Então, 3 sessões de atividades. Então, é muito cedo a gente ainda definir, projetar um Guarani para enfrentar o Mirassol. Mas independente dos atletas que entrarem em campo, tem que vencer. Tem que vencer. Eu acho que é um dos maiores desafios do Júnior Rocha desde que ele assumiu o Guarani esta semana de trabalho, né? E ele mesmo disse em entrevista após o jogo contra o Paysandu que iria ajustar, né, vários setores da equipe. O setor defensivo, ele se mostrou satisfeito com o jogo no jogo contra o Paysandu, embora o Nicolas tenha dado um trabalho gigante lá. Mas não sofreu gol, né? Não sofreu gol, isso foi realmente é importante. Agora, o setor de criação, no qual eu acho que o Júnior Rocha teve um papel, né, na escalação, um papel negativo, acho que ele poderia ter colocado o Gustavo França, e o setor ofensivo, o Guarani está pecando demais, e estes dias são importantíssimos realmente. Olha, e hoje é um dia muito especial, dia 31 de maio, para o torcedor do Guarani, e é claro que a gente não pode deixar de falar sobre o aniversário da Taba, do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que hoje completa 71 anos. A Casa do Guarani, local de muitas conquistas, de jogos históricos. Seleção brasileira, hoje completa. Um dos cartões postais da cidade de Campinas, hoje completa 71 anos.
Um jogo memorável, Carlão. O meu? Vai. Ah, vários, mas um especial, Seleção Brasileira contra a Bulgária, e eu com a minha falecida vovó, nós estávamos lá no estádio Brinco de Ouro, a Seleção Brasileira venceu a equipe búlgara, preparação para a Copa de 90, Antônio Lupi. Eu fiz alguns jogos interessantes no Brinco. Primeiro, o jogo contra o Oeste na decisão do Foi Paulista muito legal. 2018. 4-1, Guarani. Isso, eu estava em outra emissora e acompanhei o jogo. E tem uma partida também que o Guarani foi uma máquina contra o Avaí 2020, né? O ano quase ABC ou Avaí? O Avaí, que fez 4-0, 4-1. Aí depois perdeu o acesso pro Goiás. Ah, eu fiz esse jogo. Você fez esse jogo, Não, né? esse jogo eu decretei o acesso do Guarani. E outra, era pra... Foi 4? Foi 4. Mas era pra ter sido 10. Não, foi um atropelo, foi um sábado à tarde. Sábado à tarde. Nossa, o Guarani amassou o Avaí. E profissionalmente, o derby de 2018, porque foi o primeiro derby que eu trabalhei com meu pai, realmente foi algo assim, a emoção aflora e foi muito legal. 11 horas e 53 minutos, é o intervalinho ou já vamos com o Macaco? Acabou o intervalo, então vamos para Nega Véia. Vamos para Ponte Preta, a ponte que se prepara para enfrentar o CRB. Antônio Lupi! E se engana quem acha que vai ser moleza, hein? Ah, tá doido. CRB vai disputar a final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. E até por conta disso, ainda não tá confirmada, né? A primeira partida da final da Copa do Nordeste. Porém, no calendário que foi divulgado no início do ano, a final tá programada para quarta-feira, o primeiro jogo, né? Deixa eu só ver aqui se já tem algo definido. Ah, já tem aqui, ó. Quarta-feira, ó. Dia 5/6, 9h30 da noite. Primeiro jogo no Castelão. O que isso interfere na partida? Que o CRB pode sim colocar em campo alguns atletas que não estão sendo utilizados nessa campanha da Série B. Só que a Ponte não tem nada a ver com isso. A Ponte precisa vencer para buscar a reabilitação. Até porque perdeu pro Ituano fora de casa. Mesmo jogando fora de casa, um futebol bem abaixo, tanto é que teve aí a mudança, né? O João Brigatti acabou deixando o cargo. Nelsinho Batista, que aliás já está com a documentação regularizada no BID e é mais uma atração para esse duelo contra o time alagoano, domingo, 4h, estádio Moisés Lucarelli. Foi uma entrevista coletiva bem longa do Nelsinho Batista. Em um certo momento, já foi até perguntado sobre reforços e ele deu uma resposta muito interessante a respeito dos jogadores que serão utilizados pelo novo treinador. Não, primeiro nós vamos observar o elenco agora, vamos ver até onde a gente pode chegar, né? Ver a qualidade e procurar dar um suporte para eles, para que todos possam mostrar, porque às vezes uma mudança assim, tem alguns jogadores que não estão se preparando para jogo, então todos vão ter essa oportunidade, né? Por isso que eu disse que todos os jogadores que estiverem com a situação burocrática em dia, né, na CBF, ele vai ter oportunidade. Então, não pense em contratação agora. Logicamente que nós vamos ter esse trabalho até a janela abrir, nós vamos ter um espaço para a gente analisar o que pode precisar e o que não pode. Olha, eu acho assim, eu acho que é um jogador, tecnicamente falando, um jogador com uma qualidade técnica muito boa, né? Tem algumas dificuldades em movimentação e tudo isso nós vamos conversar e vamos procurar fazer o melhor para que ele possa também render melhor nesse sentido. Essa última resposta do Nelsinho é a respeito do Elvis, que ele foi perguntado. Também falou do Gé, mas é o mesmo padrão de resposta, porque Sim. Ele estava acabando de chegar. Então, assim, é claro que ele mostrou um conhecimento, pelo menos ele disse isso, que tem um conhecimento dos jogadores que estão à disposição para a disputa da Série B. Falou do Elvis, jogador diferente, mas tem a limitação, mas isso não é o Nelsinho, todo mundo já sabe disso. A gente assiste os jogos da Ponte e mesmo que se você pegar alguém que nunca assistiu um jogo da Ponte para colocar para assistir, vai ver que o Elvis tem qualidade, mas tem uma limitação Sim. física. Enfim, vida que segue feliz, já diria o professor Hélio dos Anjos. Quem tá fora? Dodô foi expulso contra o Ituano, só que por outro lado, o Matheus Regis volta a ficar à disposição. Ponte e CRB, domingo, 4h, horário do futebol. Partida acontece no Majestoso. E o Nelsinho pode lembrar o ano de 1990, quando era mais ou menos assim no Corinthians, em que o Márcio Bittencourt dava pancada, o Wilson Mano dava pancada, e o Neto, um pouco mais cheinho, mas muito acima dos demais, tecnicamente ficava lá. Aí cobrança de falta, Lupi. Neto, caixa, Neto, caixa, Neto, caixa. Quem foi campeão brasileiro?
Corinthians do técnico Nelsinho Batista. Foi o primeiro, não foi? Primeiro título do Timão. Então o Nelsinho vai reviver esta situação com o Elvis, mas o Elvis vai ter que mostrar serviço, sim, sob a batuta do professor Nelsinho. Acho que o CRB vem com um time meio mistão, pelo que está acenando aqui o técnico Daniel Paulista. Sabe quem pode jogar na lateral esquerda do CRB aqui em Campinas? Já fez um golaço aqui em Campinas pelo Flamengo? Quem? Jorge, lembra? Jorge? Do Palmeiras, do Jorge. Santos, do Flamengo. Fluminense, e o Jorge, né? Fluminense. E o Santos. Jorge pode aparecer. Infelizmente, as lesões atrapalharam a carreira do Jorge, né? Mas é muito bom jogador. Se ele conseguir recuperar aí a parte física, ele tem muito a contribuir para o CRB. 11 horas e 58 minutos. Fábio Scheib, parada difícil para Macaca. O Guarani tem aí um fim de semana de trabalho, né? Não de jogo, mas de trabalho. Vamos ver quantos pontos será que a gente soma aí nesta rodada, hein, Fabião? O Nelsinho vai estrear numa situação complicada, né? Porque não conhece tão bem os jogadores, é um excelente treinador, mas com uma derrota, a Ponte Preta pode acabar entrando na zona de rebaixamento, uma situação difícil nesse momento para os times de Campinas, assim como o Guarani também, que está na vice-lanterna da competição, tem essa semana de trabalho e enfrenta o Mirassol na terça-feira. A gente fala mais sobre o jogo do Guarani na próxima segunda-feira. Mais tarde estaremos no Arena, viu, Carlão? Beleza, Fábio Scheib, até o Arena. Eu acho que eu posso avisar o torcedor São Paulino que vai ter a presença dele aqui, ou é melhor o quê? torcedor São Paulino que vai ter a presença dele? Não, às 4. Tá. O nosso Almeida. Não, vamos esperar. Vamos esperar? Mas torcedor de São Paulo, fique atento. Ele Fica tá na atento, casa. Fica ligado. 11 horas e 59 minutos, a gente volta às 4 com o Arena. Valeu, abraço! Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.